Bem, hoje, como eu já disse, nós vamos estudar Juízes, é um livro interessantíssimo. Eu espero que você tenha lido. Se você ainda não leu Juízes, chegou para a aula de hoje aí sem ter lido o livro, você vai ter o desafio de lê-lo. São 21 capítulos, você pode ler em pouco tempo, mas é um livro que te desafia demais, nos desafia. Um livro que revela para nós algumas histórias marcantes, chocantes até, de vida de homens, de mulheres, gente que fez coisas que não cabem na presença de Deus, mas ainda assim Deus usou o povo de Israel, Deus abençoou o povo de Israel, mas Deus também pesou a sua mão sobre o povo de Israel. Então hoje, o livro de Juízes fala sobre um ciclo de falhas. Juízes, um ciclo de falhas, é a segunda aula do módulo 2 dos livros históricos do Antigo Testamento. Lembrando, não é um panorama bíblico. A nossa aula tenta enfatizar aspectos teológicos dos livros, mas evidentemente algumas histórias aparecem. Para a aula de hoje, muito especificamente, como tem muitas histórias diferentes, eu não vou entrar em quase nenhuma. Mas eu convido você a entrar dentro do livro, a ler o livro todo, a conhecer essas histórias, porque no decorrer da nossa aula e até o final, você vai ter suprimento. Você vai ter condições de ler o livro e compreender algumas coisas que acontecem ali, inclusive algumas atrocidades. Você vai entender a partir da aula de hoje, ou do material que você tem. As nossas aulas elas são preparadas com materiais teológicos, com livros teológicos, com um tempo de estudo de cada um dos professores, dos pastores que ministram as aulas, né? E esses materiais, eles estão disponíveis. Todas as pessoas têm acesso, não apenas nós. Nós estamos aqui apenas para abrir porta, abrir caminho, para que você possa crescer em conhecimento. Então vamos lá. Juízes. O título do livro, o nome Juízes. Alguns livros do Antigo Testamento, eles, principalmente no Pentateuco, o nome deles não correspondia ao original no hebraico, porque o original hebraico usava a primeira palavra como nome do livro, a primeira expressão. O livro de Juízes vem dos homens e da mulher que, sob a direção espiritual e capacitação militar de Yahvé, mediaram a teocracia, ou seja, um governo de Deus, orientado por Deus, debaixo do poder de Deus, durante o período entre a morte de Josué e a coroação de Saul como primeiro rei de Israel. Por causa dessas pessoas que tiveram essa função chamada de juízes, líderes, gente que encabeçou o povo durante um período em que não havia um único líder sobre todo Israel, vem o nome do livro Juízes. Tanto no hebraico, que é a língua original, quanto no grego, quando vai para a Septuaginta, o nome do livro continua sendo Juízes. É o mesmo da nossa língua e é o mesmo também do original. O termo juízes, ele descreve duas funções desses líderes. E é interessante você observar essas funções. Primeira delas, livrar o povo dos seus opressores na função de um líder militar. Era papel desses juízes resgatar o povo que estava sendo oprimido quando ele era oprimido por outro povo, subjugado por outro povo, passava por período de escravidão, de sofrimento, de perseguição. Era papel do juiz livrar o povo. Mas a segunda função também era resolver disputas e defender a justiça na função de líder civil, coisas internas dentro do seu próprio povo. Então tinha uma função externa e tinha uma função interna. Autoria do livro. O livro ele não cita o nome do autor, você não vai encontrar o nome do autor no próprio livro. Entretanto, a tradição judaica afirma que foi Samuel, o último juiz, quem escreveu esse livro. A história de Samuel não está registrada ainda em Juízes, ele aparece apenas em Samuel. Mas muito diz que foi ele, tudo indica que foi ele quem escreveu. Existem opiniões contrárias também, mas o certo é que não poderia ter sido nenhum dos juízes que tem a sua história relatada no livro. Por quê? Porque a história toda se dá, e nós vamos falar sobre isso já já, em mais de 300 anos. Então não era possível que algum deles tivesse relatado aquilo que ainda estava por vir. Tudo indica que foi alguém que já vivia no período imperial,
talvez no reinado de Saul ou até mesmo de Davi. Por isso, existe aí um consenso entre a tradição judaica e muitos teólogos que tenha sido Samuel. Nós não podemos afirmar, mas tudo indica que foi Samuel. Outra questão também polêmica, não tão preciso, é a data. Ela não é exata, mas a gente pode afirmar que o livro ele relata um período entre 300 e 400 anos de história. Fica nesse meio termo aí. Alguns afirmam 350 anos, alguns 370, outros 320. O fato é que cobre um período da história de 300 a 400 anos, porque isso inclui os anos que cada juiz atuou, somados aos anos de opressão que o povo de Israel viveu, após cada período de exercício de um juiz. Uma data razoável seria entre 1400 a 1050 a.C. Alguma coisa em torno disso foi o período em que o livro foi escrito, a história foi relatada. Do período da conquista da terra até o início da monarquia com Saul. Próximo slide. O livro de Juízes é o único que registra um longo período da história de Israel. Só nesse livro a gente encontra muitas histórias, descrição de muitos eventos, como por exemplo, 3 guerras civis, 7 opressões de inimigos, 7 guerras de libertação, magistraturas pacíficas, que foi a maioria, e uma magistratura mal sucedida, que foi a de Sansão. Aliás, ele quase terminou por entregar o controle, por perder o controle do povo, parar na mão dos filisteus, assumindo o controle todo. Então, tudo isso acontece no livro de Juízes. Eu separei para nós alguns textos, 2 textos, um longo e um curtinho, que são textos-chave para a compreensão do livro. É um resumo de tudo que acontece no livro. Está em Juízes 2, versículos 16 a 23, e depois 17, 6 e 21, 25. Eu queria que você acompanhasse a leitura atentamente, porque aqui narra tudo o que acontece no período dos juízes com Israel, como o povo andou errante, como o povo abandonou o Senhor. Está aqui nesse texto. As histórias todas, elas acontecem em torno desse princípio, dessa sequência, registrado aqui no capítulo 2, versículos 16 a 23, apenas eu separei. Diz assim: suscitou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos. Próximo slide. Todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas pôr Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim, o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. Esse é o primeiro texto que eu separei, que ele é um resumo de toda a história do tempo dos juízes. O povo abandonou o Senhor, o povo não seguiu os bons exemplos da geração de Josué, o povo trocou a Deus, não seguiu a ordem de expulsar os inimigos da terra. Alguns tentaram conviver com os inimigos, desobedecendo o Senhor. E essa convivência acabou colocando dentro da cultura deles, culturas pecaminosas dos povos que eles foram ocupar a terra. Junto com isso, veio também os falsos deuses. E eles se deram em casamento.
casaram com mulheres, com homens dos povos, fizeram alianças com eles e adentraram falsos deuses no meio do seu povo, no meio do povo de Israel. E Deus então vem e pesa a mão sobre eles. E Deus diz, olha, está vendo? Essas nações que vocês não tiraram da terra, elas vão permanecer. E elas serão a minha mão sobre vocês. Eu vou usá-los para oprimir vocês por causa da desobediência e do pecado de vocês. Esse é um resumo desse capítulo e de todo o livro de Juízes. Outro versículo que eu quero destacar aqui, na verdade, ele aparece 2 vezes no livro de Juízes de forma idêntica. É o capítulo 17, versículo 6 e o capítulo 21, versículo 25. Diz assim, naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Presta atenção. Não tinha rei em Israel, mas aí cada pessoa, cada qual, cada casa, cada tribo, fazia o que bem entendia, o que achava correto, andava conforme o seu próprio coração. Por isso, um tempo de profunda dor, de desgraça, tristeza, de abandono do Senhor, dos princípios do Senhor, vem sobre eles, e com isso também a poderosa mão do Senhor pesa sobre eles. Qual o estado da nação? Eu já falei, mas eu vou repetir para ficar bem gravado aqui alguns pontos, né? Como a nação vivia nesse tempo. Primeiro, após a morte de Josué, Israel ficou sem um líder nacional por mais de 300 anos. Josué foi o último. E eles passaram aí um período de 300 anos sem alguém que fosse líder em toda a nação. É importante dizer que os juízes, eles não governavam, não dirigiam toda a nação. Alguns foram em tribos específicas e alguns governaram, reinaram, dirigiram, né, o seu povo, julgaram o seu povo, junto com outros em outras localidades, em outras tribos. Mas alguém em geral sobre a nação foi 300 anos sem. Então as tribos elas se tornaram independentes e cada indivíduo fazia suas próprias leis. Imagina que terrível, cada um faz a sua lei. Por isso o Senhor levantou os juízes para livrá-los dos inimigos e também para defender a justiça civil. Segundo ponto importante a destacar é que o livro ele contrasta o tempo de Josué. No capítulo 17, versículo 6 de Josué, nós vemos que o povo estava unido, o povo lutava junto, o povo temia a Deus, o povo obedecia ao Senhor, e isso trouxe para eles vitórias e avanços na terra prometida. Eles conquistaram a terra, foram vencendo povos, foram vencendo exércitos, ocupando espaços, enquanto eles estavam debaixo da mão do Senhor, obedecendo o Senhor, e eles estavam juntos, temendo o Senhor. Em Juízes, a situação é outra. Nós encontramos as tribos caminhando por si, cada uma por si, mas abandonando o temor do Senhor. Elas não mais temiam o Senhor, eles assumiam a cultura pagã, os falsos deuses dos povos que já habitavam ali, e por isso a paz já não era mais contínua. E os inimigos eles se levantaram e foram usados por Deus para castigar e oprimir Israel. O terceiro ponto importante é que tudo começou quando o povo entrou na terra prometida, foi ocupando os seus espaços, mas daí, aquele alerta de que eles teriam que conquistar a terra, depois que eles entram, eles começam a perceber que alguns exércitos eram muito fortes. E eles foram tomados de medo. E por causa do medo, então eles decidem não contender, não guerrear. Outros, quando entraram nas terras, acharam os habitantes que ali estavam, gente muito boa, gente muito jóia, gente amável. Então eles decidiram conviver, fazendo exatamente contra o que Deus havia ordenado. Isso traz castigo, isso traz maldição para o povo, porque eles acabam assumindo os falsos deuses, abandonando aquilo que Deus havia deixado para eles. Qual o resultado disso? A degradação das tribos decorrente da infidelidade a Deus e da aceitação desses falsos deuses entre eles. O livro de Juízes ele tem um objetivo. E o objetivo desse livro é preservar um registro do caráter de Israel durante o tempo em que este não tinha um líder nacional e enfatizar sua necessidade de um rei teocrático. Que fique claro, que fique marcado, registrado,
que Israel, durante um tempo, não teve alguém para governar, não tinha um líder nacional, mas ao mesmo tempo não bastava ser apenas um líder nacional, mas alguém que estivesse debaixo do poder da direção de Deus, alguém que fosse orientado pelo Senhor, alguém que fosse guiado pelo Senhor. Esse é o objetivo do livro, que fique claro, para que a nação dê certo, para que a nação vá bem, você precisa de líderes orientados por Deus, que tenham os princípios e os valores de Deus. É isso que ele deixa claro para todo o povo de Israel e vem até nós hoje. O livro tem um esboço. Esse esboço divide em 3 grandes partes. Você pode dividir o livro em 3 grandes partes. A primeira delas começa logo no capítulo 1, versículo 1, vai até o capítulo 2, versículo 5, que é a conquista incompleta de Israel e a censura do Senhor. Como eu já disse, eles conquistaram a terra, mas não completamente. Tentaram viver ali junto com os antigos moradores e Deus os censurou. O segundo grande bloco é do capítulo 2, versículo 6, até o capítulo 16, 31, quando os opressores e os juízes são levantados. Então as nações que viviam em torno deles, perto deles, os oprimiu, e Deus, para livrá-los, levantou os juízes. Está nesse grande bloco aqui. E dali até o final, nós temos o terceiro grande bloco, que é o retrato da corrupção de Israel. Israel se corrompe de tal forma que eles passaram a fazer coisas que as nações pagãs em torno deles não faziam. Coisas terríveis, atrocidades eles fizeram que outros não faziam. Triste demais. Você lendo o livro, aqueles que têm feito a leitura anual e estão participando agora da aula, se já leram o livro, sabem as histórias que ele conta. Então, daqui um pouco eu vou falar sobre algumas delas. Mas você tem história de estupro, você tem história de gente que se levanta contra o povo, você tem história de todo Israel quase dizimando uma das tribos deles, uma das 12 tribos, por causa do pecado, do estupro, da violência. Esse estupro foi durante a noite toda por muitos homens, no outro dia ao amanhecer a mulher morreu. Isso tudo está lá. Isso tudo está lá. Tem um que ele levanta e ele mata seus 70 irmãos. Seus 70 irmãos. Tentando usurpar e tornar-se o primeiro rei de Israel. Uma atrocidade. Depois ele é dizimado pelo próprio povo, que ele tinha chamado, a própria tribo que ele tinha chamado, para ajudá-lo a executar seus irmãos. São histórias assim que estão nesse livro. E quando você vai lendo essas histórias, você percebe que você precisa de uma razão. E essa razão do livro existir e dessas histórias estarem ali, nós vamos ver mais para frente. Continua comigo que nós vamos chegar lá. Eu separei aqui um quadro para nós, se você pode ter acesso a esse quadro depois, dos juízes e os juizados. Por quê? Os juízes de Israel, eles exerceram o seu tempo de juízo. Enquanto eles julgavam, o quadro apresenta também a tribo de origem deles, também apresenta o tempo em que eles julgaram, em que eles foram juízes, o povo que os oprimia naquele tempo, no qual o juiz entrou em ação, usado por Deus para libertar o povo, o tempo de opressão e o texto onde isso está registrado. Então veja aí, o primeiro juiz que nós temos o relato no livro de Juízes é Otoniel. Ele era de origem da tribo de Judá, ele trabalhou por 40 anos, o povo que os oprimia naquele tempo eram os arameus e durou a opressão 8 anos. Capítulo 3, versículos 7 a 11. Depois vem Judá, da tribo de Benjamim, e foi juiz por 80 anos. O povo opressor eram os moabitas, e essa opressão durou 18 anos. Veja que o tempo aumentou aqui. Está no capítulo 3, de 12 a 30. Depois nós temos Sangar, não conta a sua tribo, nem o tempo em que ele foi juiz, mas quem os oprimia eram os filisteus. Depois nós temos Débora. E aqui uma coisa interessante. O livro de Juízes, ele apresenta algumas mulheres. Uma eu já falei, que foi essa moça que foi violentada a noite inteira por muitos homens e perdeu a vida. Nós temos a Débora, que foi juíza. Nós temos uma outra mulher, que não tem o nome dela, mas que ela foi usada para matar um líder que oprimia o povo. Depois nós temos uma outra mulher, de igual forma, que ela também mata um outro líder,
Foi Abimeleque quem tentou se levantar, usurpar o trono, tornar-se rei, fora de época, fora de hora, longe da vontade de Deus. 2 mulheres na história de Juízes, elas têm o seu registro porque elas foram assassinas. Uma foi assassinada, outra foi juíza. E uma mulher de Deus. Débora foi uma mulher que trouxe paz. Ela veio da tribo de Efraim, ela trabalhou por 40 anos, e quem os oprimia nesse tempo eram os cananeus. E o tempo de opressão dos cananeus foi de 7 anos. Depois nós temos 3 com histórias bem curtas, todas no mesmo capítulo 10. Tola, descendente de Sacar, da tribo de Sacar, Jair, da tribo de Manassés, e Jefté, também da tribo de Manassés. Tola trabalhou por 23 anos, Jair 22 e Jefté 6. Jefté, que vem de Manassés, nesse tempo, quem os oprimia eram os amonitas, e os oprimiu por 18 anos. Depois, em seguida, nós temos outros 3, Ibizã, Elon e Abdom. Ibizã trabalhou por 7 anos, era de Judá, Elon 10 anos, e ele veio de Zebulon, e Abdom veio de Efraim, trabalhou por 8 anos. Por fim, e talvez o mais conhecido de todos, vem Sansão. Sansão talvez seja o mais conhecido de todos, porque até aqueles que não têm tanto conhecimento bíblico, já ouviram falar alguma coisa de Sansão. Sansão, ele é da tribo de Dan, trabalhou por 20 anos, quem os oprimia eram os filisteus, só que essa opressão durou 40 anos. E a história de Sansão é uma história longa, cheia de detalhes, ricas em detalhes, que revela aqui toda a história dos juízes. Alguém que é levantado por Deus, alguém que abandona o Senhor, alguém que sofre a dor por ter abandonado o Senhor, alguém que é alcançado pela graça se arrepende e Deus então o sustenta e fortalece. E o último ato da vida dele é o seu maior ato. Coisa interessantíssima. Vai ler Juízes e você vai entender o que eu estou falando. A teologia do livro de Juízes. A teologia do livro de Juízes, eu quero dividir em 2 partes, 2 grandes partes. A primeira delas fala da pessoa e o caráter de Deus. A pessoa e o caráter de Deus. Dentro disso, o ponto A é que Yahvé é justo. Deus é justo. Ninguém pense que Deus ele deixa impune. Ninguém pense que as atrocidades e os males cometidos não valem nada, passam despercebido para Deus. Opa, Deus não prestou atenção aqui no mal que alguém fez, no mal que outro fez, numa atrocidade que outro fez ali. Não pense isso. Isso não é verdade. Embora Juízes ele pinte um quadro sombrio da vida de uma nação que se afastou dos preceitos de vida exigidos por Deus, esse quadro serve para realçar a justiça de Deus em fazer cumprir as maldições da sua aliança. O caráter de Deus, o santo caráter de Deus, ele não pode ser violado sem consequências. Aquele que fere o caráter de Deus com o mal praticado, ele vai sofrer as consequências, vai sofrer o dano. É verdade. E Deus ele pesa a mão sobre o seu povo, mas ele também pesa a mão sobre aqueles que são contra o povo dele. Todos aqueles que vivem contra a vontade de Deus, aqueles que zombam de Deus, aqueles que abandonam os princípios de Deus, esses vão sofrer o dano. Danos naturais e danos porque Deus mesmo pode pesar a mão. O segundo ponto da pessoa e o caráter de Deus é que Yahvé é soberano. Deus é soberano, Ele governa todas as coisas. Eu gosto sempre de lembrar isso, eu gosto de falar isso, que Ele é o governador máximo, que Ele domina todas as coisas, nada foge do seu controle. O autor de Juízes, ele menciona diversas causas pelas quais Israel não foi capaz de efetivamente possuir a terra de Canaã. Entretanto, a razão principal, parece ser a determinação soberana de Deus em utilizar o remanescente cananeu para provar e reprovar as gerações subsequentes à conquista. Ou seja, é verdade que o povo de Israel, as tribos, elas não ocuparam as terras por vários motivos, como eu já disse. Cada um apresentou os seus motivos. No fundo, todos eles ainda estavam debaixo da soberania divina para acontecer aquilo que Deus já havia planejado desde a eternidade.
Então, embora pareça contraditório aos nossos olhos, essa perspectiva dupla, ela é típica na mentalidade teocêntrica de Israel. Israel sabia disso, que Deus ele podia pesar a mão, que Deus é justo e ele não deixa impune o pecado, ao mesmo tempo ele é soberano, ele tem o domínio, ele tem o governo, ele tem tudo debaixo do seu controle, nada foge ao seu alcance. Por outro lado, o mesmo Senhor, e aqui é uma parte muito importante, o mesmo Senhor de todas as coisas era quem providenciava o libertador. Ele pesava a mão por causa da sua justiça, mas ele também providenciava a libertação. Ele é quem trazia o libertador, ele quem levantava o juiz, ele quem despertava o juiz, ele quem colocava os homens à frente, no caso Débora, quando foi a vez dela também, ele quem levantou. Ou seja, a solução dos problemas de Israel tinha a sua origem no Deus que soberanamente atraía de volta seu povo rebelde. Deus ele permitia isso para trazer de volta. Sabe quando você tem filho pequeno, e eu falo isso com conhecimento de causa, e aí seu filho ele desobedece, e ele passa pela porta, ele vai em direção à rua, e você calcula a velocidade dele com a distância até a rua e a sua velocidade. Nós, como gente com limites, limitações, com falhas, a gente faz esse cálculo e pode ser que a gente erre. Mas às vezes de tanta insistência, a gente permite que o filho faça alguma coisa para aprender que aquilo não é o melhor. Não é o melhor caminho, não é a melhor opção. Em casa, quando o nosso filho mais novo, ele desobedece, e ele passa a porta, vai em direção à rua, às vezes a gente deixa um pouquinho para ver. É interessante que até hoje, ele não chegou até o limite da calçada, ele parou antes. Ele sabe que está debaixo do nosso olhar, ele sabe que tem alguém cuidando dele, ele sabe que se precisar, a gente vai correr e pegar na mão dele. Geralmente ele sai e vira para a garagem, mas às vezes é necessário a gente correr atrás dele. Deus ele pode permitir um distanciamento debaixo da vontade dele para ensinar para nós algumas coisas. Não é bom que a gente erre, não é bom que a gente peque, não é bom que a gente se distancie do Senhor. Mas aqui em Juízes nós aprendemos sobre essa soberania divina que permite que o povo caminhe por um caminho torto, para ele poder ir lá e resgatar, trazer de volta para o colo dele. Terceiro ponto é que Yahvé é misericordioso. E aqui eu já introduzi esse ponto. A misericórdia de Deus, ela toma conta de nós. O povo ele foi disciplinado conforme as estipulações da aliança, mas isso não tornou Deus insensível ao sofrimento e a possibilidade de que o povo viesse a ser exterminado pelos que o oprimiam. Deus estava atento. Existia a possibilidade do povo ser exterminado. Existia a possibilidade do povo ser eliminado da terra. Mas Deus estava atento. Deus estabeleceu limites. Deus disse até onde ir. Deus colocou cercas. E Deus foi resgatá-los todas as vezes. Todas as vezes Deus causa o despertamento. E Deus os chama de volta para Ele mesmo. A constância da misericórdia de Deus é mais comovente, mais impactante que a cegueira de Israel. Israel foi uma nação que andou cega por muito tempo, por muitas vezes, muitas ocasiões. Mas isso não é o que mais chama atenção. O que mais chama atenção é essa misericórdia, essa graça, a bondade do Senhor que vai atrás deles. Juízes prova que a misericórdia de Deus nunca é encoberta pelo pecado do homem. A misericórdia do Senhor ultrapassa o pecado do homem, sobrepuja o pecado do homem, e que o penitente sempre encontrará um Deus de braços estendidos para recebê-lo. Então, aquele que erra e se arrepende, vai encontrar um Deus de braços abertos para recebê-lo. Isso nós vemos em toda a história dos juízes. O segundo ponto da teologia é a administração dos propósitos de Deus. Deus tem propósitos, ele vai administrar esses propósitos. O modelo de teologia bíblica que nós vamos apresentar aqui inclui 4 linhas de ação. Primeira delas, o decreto divino de permitir o mal. Deus permite o mal, capítulo 3, versículos 1 a 4, e eu quero ler esse versículo porque ele é importante para nós. Diz assim:
São estas as nações que o Senhor deixou para por elas provar a Israel. Isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isto tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra. Pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus, e sidônios, e heveus que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Amate. Estes ficaram para, por eles, o Senhor pôr Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. Ficou claro, não ficou? Deus permitiu e Deus usou esses povos, essas nações que ficaram no meio de Israel e em torno de Israel para prová-los. Deus permite o mal. Deus, ele deu permissão, ele decretou o mal sobre o povo de Israel para lhes ensinar, para lhes testar, para lhes provar. Deus pode fazer isso. No último domingo, aqui na nossa igreja, o reverendo Newton pregou exatamente sobre isso, quando falou dos discípulos de Jesus atravessando o grande lago, passam pela tempestade, e como a presença de Jesus no barco não evitou a tempestade. A tempestade veio, e eles ficaram aterrados de medo, mas Jesus estava no barco, Jesus estava com eles, mas veio a tempestade. Muitas vezes o mal pode vir sobre nós, sim, mas Deus não perde o controle da nossa vida, apesar do mal. Ele controla todas as coisas, você precisa crer nisso, e isso é saúde para o nosso coração, para a nossa alma. O Deus que haveria de produzir o bem maior, promovendo um libertador para Israel, ele suportou a irresponsabilidade humana e utilizou essa irresponsabilidade de uma forma soberana para atingir o seu propósito final. É isso que Deus faz. Ainda que intentem o mal sobre nós, quem é de Deus, quem é filho de Deus, quem crê em Jesus como único e suficiente Salvador, todo o mal que vem sobre nós, ele não está longe, fora da vontade e da proteção do Senhor. Deus, ele realiza o seu plano sobre a nossa vida, apesar do mal que vem sobre nós. Ele nos guarda, ele nos sustenta. Não tem ninguém que, intentando o mal, vá fazer uma coisa que Deus não permita. Deus vai cumprir o seu plano sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida do seu povo. Segundo destaque também aqui que eu quero dar, sobre esta forma de nós conversarmos a administração dos propósitos de Deus, é a promessa e ou a ação em julgar o mal. Tanto a promessa quanto a ação, ou às vezes só a ação em julgar o mal. No Antigo Testamento, nós encontramos frequentemente o mesmo ciclo que nós encontramos em Juízes. Aquilo que a gente encontra em Juízes tem em vários lugares no Antigo Testamento. Qual que é esse ciclo? Desvio, disciplina, arrependimento e libertação. Esse ciclo nós vemos várias vezes. Será que não é o ciclo da sua vida também? Da nossa vida? Um desvio, uma disciplina de Deus, o nosso arrependimento e a libertação. Se há disciplina para o povo de Deus, também há para aqueles que causaram sofrimento ao povo de Deus. Por quê? O mal não fica impune. O mal não fica impune. Deus vai pôr a mão e Deus vai dar o preço do mal que cada um comete, seja nessa vida ou na vida futura. Isso vai acontecer. Você pode ficar tranquilo. Não que nós queiramos a justiça com as nossas mãos. Aliás, isso é uma observação muito grave e severa, de que nós não podemos, não devemos tentar executar justiça com as nossas próprias mãos. Por quê? Nós temos um Deus que é soberano e que nos governa. Então ele põe a mão dele, ele faz do jeito dele e ele vai julgar toda a terra, todos os povos, todos os homens, todas as mulheres, em todas as épocas, em todos os tempos. Entrega na mão do Senhor, deixa a sua causa diante dele, porque ele quem vai julgar, ele é juiz. Terceiro ponto sobre a administração de Deus aqui, nós vemos a libertação do mal através de uma semente escolhida. A libertação do mal através de uma semente escolhida. O que Deus fazia? O povo se desviava, o povo adulterava, abandonava Deus, ia idolatrar, ia cultuar outros deuses, sofria por isso. Aí a mão pesava demais, o povo se arrependia, pedia socorro e Deus entrava na história promovendo um libertador. E aqui eu quero separar
duas histórias bem rapidamente, que é a história de Gideão e Sansão. Quero destacar esses dois, porque Gideão e Sansão, eles acabaram eles foram envolvidos numa manifestação do anjo do Senhor. São dois juízes em que um anjo vem para falar com eles e para chamá-los. Primeiro, o anjo chama Gideão. Segundo, um anjo fala com a mãe de Sansão, que era estéril, não podia ter filhos, e o anjo diz que ela teria um filho, e que esse filho seria para ele, seria para Deus, para viver para o Senhor e para cumprir o propósito do Senhor. Esses dois também apresentaram as suas fraquezas. Gideão, com todas as suas fraquezas, um homem simples, medroso, muito medroso, de uma família insignificante, chamado por Deus, habilitado por Deus, atende o chamado, e depois que ele consegue as vitórias, e talvez a descrição da maior vitória, a vitória mais descabida de todas, em todas as batalhas, quando ele vai para a guerra, e Deus vai selecionando, peneirando, até que deixa apenas 300 soldados com ele, e diz que lhe daria a vitória. Ele vai com 300 soldados, e eles não usam a espada para matar ninguém, bastava o cântaro com uma vela dentro, com uma luminária dentro, e a espada desembainhada, e Deus fez disso instrumento para matar vários exércitos que estavam juntos, acampados em torno de Israel. Sansão, alguém usado por Deus, alguém simples, como eu disse, medroso. Mas, depois de várias vitórias seguidas, depois de um tempo de bonança, de paz sobre o povo, Sansão ele também se entrega à idolatria. Ele chama a glória para ele. Ele peca, ele erra, ele falha. Aliás, tudo isso é de Gideão. Me desculpa, tudo de Gideão. Agora de Sansão. Um Sansão, homem que se deixou levar pelas suas paixões. Alguém chamado por Deus, Deus disse exatamente como ele deveria viver, ofereceu tudo o que ele precisava para viver, foi usado por Deus, conhecido como um homem que matou 1000 pessoas, 1000 homens, com a cabeça de uma jumenta, a arcada de uma jumenta, e fez tantas coisas que um homem natural não faria, porque Deus fez através dele. Provou disso tudo, mas ele se deixou levar pelas suas paixões, a sua paixão pelas mulheres, se envolveu com mulheres do povo inimigo, do povo que os oprimia. Não foi com uma, com duas, foram com 3 mulheres. As 3 o traíram. As 3 fizeram aquilo que era contra a vontade dele, mas ele insistiu, ele se deixou levar pelas paixões. Esses homens, a fraqueza deles fica explícita no livro de Juízes. A Bíblia não esconde a fraqueza deles, e nem dos outros, de todos os outros, elas são reveladas para nós. Mas Deus os capacitou para libertar o povo, para trazer um tempo de paz para o povo. Sabe o que isso significa? A nossa dependência total de Deus. É Deus quem faz. Ele pode usar um homem simples, um homem medroso como Gideão. Ele pode usar um homem que era comum e encher de força para derrotar exércitos inteiros, como Sansão. Tudo depende do Senhor. Ele está no controle. Nós somos dependentes dele. O quarto aspecto sobre a administração de Deus aqui é o decreto de abençoar os eleitos. Guarda isso. O decreto de Deus em abençoar os eleitos. Aqueles que são dele, o seu povo, ele decretou que vai abençoar. Então nós observamos isso no período em que o povo era liberto das mãos dos inimigos e dirigidos pelos juízes, eles provavam num tempo de paz, porque eles eram abençoados pelo Senhor. Deus decretava a paz sobre eles. O povo se afastava do Senhor e das bênçãos inerentes à obediência a Ele, porque quem obedece recebe bênçãos, quem desobedece vai sofrer o dano por isso. Mas Deus sempre providenciou o retorno. Ele revelava sempre o seu decreto abençoador. Deus sempre para o caminho de volta. É gente que se perde por vontade própria e Ele vai e os encontra. Hoje, nós somos achados por Jesus. Todo aquele que é de Cristo é achado por Jesus. É Ele quem nos encontra. Nós não encontramos Deus.
Ele nos encontra, no sentido de que Ele se revela a nós. Ele sabe onde você está, Ele sabe onde eu estou, Ele sabe da sua vida, da minha vida, Ele sabe por onde nós andamos, Ele conhece os nossos pensamentos. E nós não vamos para Ele, nós não voltamos para Ele por vontade própria. Ele vem até nós, Ele nos convence através do Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. E Ele nos traz de volta para Ele mesmo, por meio do sangue de Jesus. Ele vem até nós. Perto do fim, um aspecto interessante aqui é o Cristo em Juízes. Como que a gente enxerga Jesus, o Senhor Jesus Cristo, em Juízes? A forma graciosa com que Deus ele levantava um resgatador no meio do povo de Israel, sempre apontou para o Senhor Jesus, o Rei Salvador do seu povo. Juízes precisa levar a gente a reconhecer a grande necessidade do surgimento de um rei justo e perpétuo para o povo de Deus. Eles clamavam por um rei, tanto que eu citei aqui 2 versículos que são idênticos, que o autor, ele deixa registrado lá, marcado, ele termina o livro dizendo assim, olha, nesse tempo não tinha um rei, não tinha alguém que governava sobre todo Israel. E cada um fazia o que achava melhor. A necessidade de ter um rei, mais do que isso, a necessidade de ter um rei justo. E mais do que isso, um rei que permaneça para sempre. E quem pode reinar e governar para sempre, senão o Senhor Jesus? Só o Senhor Jesus pode reinar e governar para sempre. O livro de Juízes nos aponta para Jesus, o rei que governa, que é justo, que é gracioso e que reina para sempre. Glória a Deus por isso, porque nós podemos provar desse Jesus que governa a nossa vida, a nossa história, que tem o controle nas suas mãos, que nada escapa, nada foge do seu conhecimento e que Ele determina todas as coisas. É muito bom você poder acreditar nisso e descansar no Senhor. O dia de hoje pertence ao Senhor, mas o dia de amanhã também pertence ao Senhor. O dia do passado também pertence ao Senhor. Deus escreveu a nossa história e por isso nós chegamos até aqui. Então levante, olhe para frente, olhe para cima, vá na direção do Senhor, vá a passos largos na direção do Senhor. Eu quero encerrar. Você que vai ler o livro de Juízes, ou você que já leu, eu vou deixar para você 3 citações importantíssimas aqui, que foi parte da literatura estudada, planejada para a aula de hoje. A primeira delas é do Manual Bíblico Vida Nova. Acompanha comigo aí. Se você puder, pode printar a tela. Se não, você pede para a gente, eu te mando depois. Olha o que o Manual Bíblico Vida Nova diz. Como o Senhor da história, Deus era livre para escolher qualquer pessoa para atuar como libertador. Do ponto de vista humano, as escolhas divinas são surpreendentes. Um assassino, Eude, uma mulher, Débora, um covarde proveniente de família insignificante, Gideão, um temerário filho de uma prostituta, Jefté, e um mulherengo, Sansão. Muitos desses libertadores escolhidos possuíam deficiências morais nítidas. Ainda assim, Deus os usou para salvar seu povo. É verdade que os cristãos são chamados a fazer o máximo para serem santos. Hebreus 12, 14. Mas Deus é soberano e livre para usar qualquer pessoa que escolha para cumprir seus propósitos salvadores. Glória a Deus por isso. Segunda citação do livro Descobrindo o Antigo Testamento. O autor diz assim, de maneira alguma, os juízes são retratados como indivíduos santos e exemplares. Eles eram líderes temporários levantados por Deus para libertar o seu povo. Alguns eram dignos de imitação, Otoniel e Débora. Mas Jefté, aparentemente, fazia pouca ideia dos requisitos de Yahvé e são bastante conhecidas as falhas de Sansão. Como regra, esses juízes ilustram a graça e misericórdia de Deus para com o seu povo. Eles não são necessariamente exemplos de devoção a Deus. Isso é para dizer que às vezes a gente tem expectativa demais em relação a homens e mulheres que são de Deus. E a gente tenta se espelhar demais nesses. E nós esquecemos de olhar para o autor e consumador da nossa fé. Homens e mulheres de Deus devem ser exemplos, sim. Mas nós, você que participa da aula comigo, eu e você precisamos olhar para Jesus. Ele é o nosso guia, Ele é o nosso mestre,
Ele é o nosso pastor. A última citação é de Eugene Peterson, da Bíblia A Mensagem, na introdução do livro de Juízes. Ele diz assim: Deus não precisa de pessoas boas para realizar coisas boas. Ele pode, e de fato nos usa, qualquer que seja a condição moral ou espiritual em que nos encontremos. Estamos descobrindo que Deus realiza suas obras mais admiráveis usando as pessoas menos prováveis na nossa concepção. Se Deus encontrou uma maneira de incluir significativamente esses líderes, juízes, naquilo que, como sabemos, caminha para um desfecho glorioso, Ele certamente poderá nos usar, bem como nossos amigos e vizinhos, muitas vezes os candidatos mais improváveis. Deu para entender? Deus pode usar quem Ele quiser, da forma que Ele quiser. Os dele estão nas mãos dele. Os seus filhos estão nas mãos dele. Ele traz o peso do pecado, mas Ele também nos corrige e nos aproxima dele. Glórias a Ele por isso tudo. Deus te abençoe. Não perca a próxima aula, semana que vem, no mesmo horário, a partir das 19h30, estaremos aqui. Se Deus permitir, estaremos aqui online, se não, de outra forma. Mas eu quero orar com você. Feche seus olhos agora, onde você está. Como eu sempre digo, se você está dirigindo, não feche o olho. Apenas preste atenção na oração. Mas se você pode, feche os olhos para você olhar para você e para o Senhor ao mesmo tempo. Para reconhecer a majestade, a grandeza e a soberania dEle. Para agradecer por isso. E também pedir perdão pelos pecados. Nomear os pecados. Para que não venha sobre nós o peso da mão do Senhor para nos disciplinar. Mas se você tem vivido esse tempo, um tempo de disciplina, também é hora de clamar o socorro, pedir o perdão e ser acolhido nos braços dele. Oremos.